Salve, salve, minha gente! Sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos. Este é o programa Enegrecer a Política e Agora. Só que a gente está no terceiro episódio. Procura o primeiro e o segundo episódio para ir se informando junto com a gente, tá certo? O Enegrecer a Política é um programa construído pela Bigu Comunicativismo com o apoio do projeto Enegrecer a Política. Eu sou Rebeca França, esse é o nosso último episódio. Hoje a gente vai discutir qual é a importância do Estado para garantir que existam mais candidaturas negras e também qual o seu papel para que os mandatos de pessoas negras, especialmente das mulheres negras, possam ser exercidos em seus plenos direitos. Aí você pode me perguntar, além de ter que lutar contra o sistema político e eleitoral racista, que não assumiu as pautas da agenda negra, além de fazer vários tipos de campanhas, de conquistar eleitores e eleitoras, muitas vezes com recursos mínimos, além de lutar dentro dos partidos pelo financiamento proporcional, coisa que a gente debateu no episódio anterior, e de conseguir, enfim, se eleger, quando finalmente se elegem, ainda há problemas a serem enfrentados pelos mandatos de pessoas negras? A resposta é sim. Nosso sistema político é estruturalmente racista e excludente, baseado nas famílias ricas, tradicionais, nos sobrenomes antigos, que vêm dos colonizadores, colaborando para um poder que continua na mão das elites brancas. Quando nós, pessoas pardas e pretas, entramos nesse espaço de poder e decisão, seja em uma prefeitura, nas câmaras ou no Congresso, principalmente quando a gente disputa pautas importantes para as nossas comunidades, questões relativas aos direitos humanos e da agenda negra, a nossa presença incomoda. Principalmente a presença de mulheres, tanto as cis como as trans. São elas quem mais sofrem com as violências políticas. O caso recente e mais emblemático desse tipo de incômodo, que acabou em assassinato, talvez seja o da nossa querida Marielle Franco, vereadora eleita pelo estado do Rio de Janeiro e morta a tiros no ano de 2018. Impedir esses mandatos é impedir a ascensão do povo negro, é impedir a alternância de poder. É uma estratégia antiga de eliminar nossas líderes, perpetuando o genocídio do povo negro. Isso é o que chamamos de violência política, que não acontece só em casos de assassinato. Acontecem nas perseguições às pautas progressistas, acontecem também nas próprias plenárias das casas legislativas, quando existem agressão verbal e física. É importante destacar que muitas dessas violências, inclusive, acontecem de forma virtual. É por isso que a gente separou, no quadro Números e Dados de hoje, um espaço para falar sobre a pesquisa A Violência Política contra as Mulheres Negras, feita pelo Instituto Marielle Franco e lançada neste ano, em 2021. Elas mapearam e ouviram um total de 142 mulheres negras parlamentares que sofreram violência política. E desse total, 78% delas denunciaram ter sofrido violência virtual. Essa violência virtual abrange comentários racistas nas redes sociais, invasões de reuniões de trabalho online, ataques em lives, disseminação de fake news, entre outras barbaridades, que mostram que ainda não vivemos em uma democracia. A liberdade de expressão das maiorias, até das parlamentares negras eleitas, é sempre violada. Dá para ver esta pesquisa completa em www.violenciapolitica.org. O site é do Instituto Marielle Franco, que é uma das parceiras do Enegrecer a Política. Uma pessoa que está muito ligada nessa discussão e que faz parte ativamente da construção do Enegrecer a Política é uma pesquisadora e militante do Rio de Janeiro, a Tainá Pereira. Ela faz parte do movimento Mulheres Negras Decidem e conversamos com ela sobre como a gente pode exigir do Estado o compromisso com a política verdadeiramente representativa. Com vocês, Tainá Pereira. Olá a todos e todas, eu sou Rebeca França e estou aqui
para um bate-papo, uma conversa. É um prazer, viu? Com Tainá Pereira, que é conselheira do movimento Mulheres Negras Decidem, do Rio de Janeiro, internacionalista e mestre em ciência política. Bem-vinda, Tainá. Obrigada por aceitar o convite, viu? A gente tem duas perguntinhas. Obrigada, Rebeca. Massa. Tu quer se apresentar mais um pouco? Ninguém melhor do que a gente mesmo para falar da gente. Fica livre, tá? Não, tô contemplada. Obrigada. Massa. Meu bem, responde aqui pra gente. Tem um tema recorrente, principalmente sobre mulheres negras no poder, que é a violência política, né? Essa questão da violência política e todos os braços que ela tem. Explica um pouco como é esse processo e como ele afeta a questão da alternância de poder e do enegrecimento da política. Perfeito, Rebeca. Esse fenômeno da violência política, ele existe desde sempre, desde que se faz política. No Brasil, é importante a gente registrar que mulheres, e mulheres negras especialmente, também sempre sofreram violência política. A violência, ela sempre foi utilizada como uma ferramenta, como uma estratégia de chegada a espaços de decisão e de permanência neles. O que a gente observa hoje em dia, então, talvez seja não um aumento dessa prática, mas uma sofisticação e uma forma de incorporação do que a gente está chamando de violência política como um meio legítimo de fazer política, né? Porque quando se trata de corpos negros, e principalmente mulheres negras, esse processo é naturalizado, relativizado muitas vezes. Então, esse é um fenômeno crescente, infelizmente, e a gente tem que considerar sempre as questões mais macro também. É crescente porque a gente vive um contexto político em que a violência tem assumido a face, né, o formato de resposta aos problemas sociais. Então, ao invés da política como diálogo, como busca pelo consenso, nós assumimos uma perspectiva, uma atitude violenta em todas as esferas. E aí a gente percebe, claro, pela questão da interseccionalidade, que os reflexos são mais graves, mais violentos sobre os corpos de mulheres negras, mulheres transexuais e mulheres periféricas. Não só daquelas que estão efetivamente na política institucional, como parlamentares, como prefeitas, governadoras, secretárias de Estado, mas também de ativistas, né? Mulheres que são ativistas políticas, defensoras de direitos humanos, também vem crescendo, também vem sofrendo mais violência recentemente. O que na verdade, um dos principais problemas para que essas mulheres consigam pautar a agenda pública, trazer as suas demandas das suas comunidades para o âmbito da formulação e implementação das políticas públicas. E a gente precisa, na verdade, agora que a gente identifica com mais facilidade o uso dessa violência como uma forma de fazer política, trabalhar para que a legislação e o Estado, de alguma forma, deem conta de preservar, né, esses corpos, especialmente, né, de mulheres e pessoas negras, para que haja renovação de alguma forma, porque, do contrário, ainda que a gente veja um número crescente de candidaturas e, eventualmente, do índice de elegibilidade, né, mais pessoas negras ocupando espaços de decisão, a gente dificilmente vai conseguir que essas pessoas se mantenham nesses lugares e que elas trabalhem as pautas que elas se propuseram a trabalhar, né? Que elas consigam, de fato, realizar o seu propósito, os seus projetos e das suas comunidades. Vocês do Instituto Mulheres Negras Decidem desenvolvem um trabalho importantíssimo em relação a fazer pesquisas e levantar dados, né? E tem uma parceria, inclusive, com o Instituto Marielle Franco, não é isso? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão
das pesquisas de vocês. Na verdade, eu vou já emendar na outra pergunta, melhor, né? Que é o seguinte, a gente também queria saber, Tainá, quais os papéis do Estado para aumentar o número de candidaturas negras? Assim, como é que vocês, né, do Mulheres Negras Decidem, das organizações que estão em torno, se debruçando sobre esse tema tão importante, né? Como vocês encaram o papel do Estado? A gente fala muito sobre os movimentos sociais, sobre os partidos políticos, mas o que é que o Estado tem a ver com isso? Boa, ótima questão, Rebeca. Acho que tem muita coisa que pode ser feita, né, e parte do papel dos movimentos sociais, inclusive, pressionar para que isso que a gente está observando como saída seja, de fato, implementado. A gente pode ir do mais fundamental, né, que é garantir o acesso a direitos básicos. Então, uma vez que o Estado garante a essas mulheres e homens negros o acesso a serviços fundamentais, fica mais fácil para essas pessoas construir a sua vida política, construir as suas candidaturas e dar conta de se inserir nesse meio da política institucional, que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda esforço. Uma coisa interessante dessa parceria que nós fizemos com o Instituto Marielle Franco foi a produção de um relatório no ano passado, chamado Mulheres Negras Decidem, para onde vamos. Havia ali um universo de mulheres negras ativistas do Brasil que estavam, de alguma forma, ligadas ao fazer político, e muitas delas tinham interesse em ser candidatas e tiveram de interromper os processos da construção das suas candidaturas, das suas campanhas, para dar conta de auxiliar suas respectivas comunidades de alguma forma, né? Arrecadando doações, enfim, conseguir prover de alguma forma aquelas pessoas ali do entorno com acesso à saúde. O Brasil também está avançando no sentido de pensar ações afirmativas. Então, a gente teve uma consulta feita pela deputada Benedita da Silva ao Tribunal Superior Eleitoral para que fosse reservado uma quantia proporcional de dinheiro para as candidaturas negras. Isso foi um avanço, certamente, mas ainda há várias questões, por exemplo, relativas ao tempo para esse dinheiro chegar efetivamente às candidatas, né? A gente viu que na eleição passada demorou muito e isso comprometeu o resultado, o desempenho dessas candidaturas no pleito. Existe também um debate agora que está, infelizmente, né, por conta dos processos recentes que a gente tem visto de violência contra mulheres negras eleitas, né? Por exemplo, Erika Hilton, Thalira Petroni, Beni Brioli, aqui no Rio de Janeiro, que é o de pensar mecanismos de proteção a essas mulheres negras parlamentares e o seu entorno também, né? A gente tem um movimento muito importante trazido para as mulheres negras para dentro da política institucional, que é o das candidaturas coletivas. Então, muitas vezes a gente vê uma mulher que está como co-deputada, co-vereadora, que não tem acesso às prerrogativas que a vereadora que estava com o nome na urna tem. Então, não tem acesso à proteção, não tem acesso a recursos que permitam que ela exerça o mandato de forma segura. E o Brasil, é sempre importante lembrar, ele é signatário de uma série de convenções internacionais que prevêem a necessidade da proteção de defensores dos direitos humanos, né? E aí a conexão fica muito evidente, porque a gente vê que a imensa maioria dessas mulheres negras que estão na política, elas têm bandeiras progressistas, são pessoas defensoras dos direitos humanos. Então, é uma questão de reconhecer o problema e fazer cumprir aquilo que já foi acordado e que já se sabe que é indispensável para o aprofundamento da democracia. Perfeito, Tainá. Gratidão por mais essa troca, né, essa resposta que você nos deu. Veja como eu destaco também essa importância que você trouxe de já ter pessoas nesses cargos de decisão, né, de poder, na verdade, como o caso da Benedita da Silva, né, deputada, está no Legislativo ali também formulando políticas em favor do povo negro, né, inclusive da nossa sobrevivência. Agradeço bastante, viu? Foi ótimo conversar contigo.
Obrigada, Rebeca. É sempre bom estar aqui com a Enegrecer. No quadro Tu Lembra, nós selecionamos falas de pessoas negras que participaram das mesas de debate realizadas no primeiro Encontro Nacional de Candidaturas Negras, em 2020. Acompanhe agora um desses momentos preciosos. Então, eu sou Ângela Figueiredo, eu sou pesquisadora, eu sou professora, sou ativista dentro e fora da universidade, sou integrante do Fórum Marielle, uma organização de mulheres que é composta pelo movimento de mulheres, por feministas negras, por mulheres negras que são autônomas no seu ativismo, elas não são ligadas a nenhuma instituição, nenhum movimento organizado, mas que estão na autonomia, e que a gente tem o propósito e o objetivo do acolhimento, a formação e o fortalecimento de mulheres, estimular também a participação de mulheres na política, mas não só na política, no sentido de cargos representativos, mas também para que as mulheres ocupem cargo de comando e chefia, né? Para que as mulheres negras se coloquem nesse lugar e não nesse espaço que tem sido descrito pela maioria de nós como um espaço de isolamento, um espaço de tensão, um espaço que acaba sendo desestimulante. Então a gente quer contribuir para romper com essa ideia desse isolamento. A gente quer mostrar que essas pessoas não estão sozinhas, a gente quer poder contribuir e favorecer a esse acolhimento e a esse estímulo. E a gente começou a se perguntar isso. Por que uma pessoa tão importante, tão potente, tão articulada, tão presente no cotidiano, tão viva, ela foi silenciada pelos partidos? E o que os partidos fazem, de um modo geral, que silencia essas mulheres negras, que são lideranças, inclusive nacionais, lideranças locais e nacionais? Então, a partir disso, a gente recuperou, digamos assim, ou reivindicou a herança de Marielle no sentido de formação política. Obviamente, aquelas mulheres que estavam ali reunidas, a gente vem de uma tradição do movimento de mulheres negras na Bahia. Então, nós nos articulamos ali, nos encontramos naquele dia em função do movimento e de uma história política e ativista e social do movimento de mulheres negras da Bahia e suas mais diferentes vertentes. Então, a gente vem de uma herança das Senhoras da Boa Morte, das lideranças religiosas, Macaulay Valdina, das lideranças de Luísa Bairro, Tânia Palma, Valdecir do Nascimento, Reginalva, Helena Argolo e tantas outras lideranças negras que contribuíram para a nossa formação e fortalecimento. Então, o Fórum, ele vem de uma experiência relativamente nova, porque essa articulação entre pessoas de diferentes partidos, né, pessoas de diferentes setores, mas que estão se articulando na construção de um projeto político comum e que tem que estabelecer, obviamente, os diálogos com seus respectivos partidos. Então, essa nossa condição de autonomia é interessante quando vocês perguntam, e dessa vinculação com o movimento social, o movimento de mulheres, que é de onde o Fórum surge. Então, quando vocês perguntam sobre a importância de enegrecer a política, para nós é importante enegrecer e feminilizar a política. Porque a gente, quando surge, a gente rompe, de certa forma, com uma lógica do heteropatriarcado, obviamente que é um heteropatriarcado branco, mas a gente necessita a construção de uma outra lógica política. Então, isso quer dizer que, para nós, o enegrecer a política é o enegrecer a política e feminilizar a política. Nós do Fórum concebemos o enegrecimento e a feminilização como uma prática importante para a recondução e a reorganização da vida, não só política, mas da vida social como um todo. Chegamos ao final do programa Enegrecer a Política. E agora? É se informar, debater com os familiares, com os vizinhos, divulgar esse e outros conteúdos sobre uma política renovada, com a presença massiva de pessoas negras, LGBTQIA+, e indígenas. Esse é o nosso episódio de encerramento. Mas, como sempre, vamos nos despedir de vocês com uma dica cultural. É porque, através da arte, também garantimos a sobrevivência do povo negro. Fortalecemos a autoestima e garantimos a visibilidade para as nossas questões específicas. A arte é um direito humano.
Então, que possamos sempre questionar, transformar, revolucionar e enegrecer o nosso olhar. Um grande abraço de toda a equipe do Enegrecer a Política. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Shaira Malajose, sou rapper, MC, poeta, produtora cultural. Coordeno um projeto chamado Islã Andares do Norte, que trabalha e incentiva a produção de poesia marginal ou periférica com protagonismo feminino. E hoje eu trago para vocês aqui um poema autoral exclusivo para esse momento, para o Enegrecer na Política. Espero que vocês gostem. Não podemos mais aceitar que outros falem por nós. É preciso impostar e fazer ecoar a nossa voz. É preciso tomar o poder que nos pertence nas mãos e ir na direção correta. Acreditem, chegou a hora. De ver no topo quem constrói esse país com suas mãos calejadas, que cansados de sustentar corjas hereditárias, tem consciência de que não é justo tanta desgraça à nossa classe direcionada. Todos os dias bombardeada com demagogias, calúnias, piadas e hipocrisias. Gritem, basta! Chegou a vez de subir na tribuna nossa gente trabalhadora e com suas peles banhadas de tanto suor, da labuta, de passar necessidade, cansaram de ver derramar seu precioso sangue em combate para que a igualdade e a equidade seja nossa realidade. Chega de senhores, de senhoras, de senhás no comando, de barrigudos com seus paletós e suas canetas de ouro, assinando seus projetos genocidas, etnicidas e embranquecedores. A democracia não se faz com poucos, e sim com a participação de todos, do povo, com pessoas reais, com diversidade, com garantia de direitos, igualdade. Chega de tornar claro o que nunca foi nítido para nossa gente. Agora é o momento de negritar. A polis não será mais a mesma daqui para frente, porque nós decidimos assumir o comando. Assim como o Zumbi e Dandara fizeram de Palmares o lugar de respeito e fraternidade, seguiremos na aquilombagem. Faremos a Casa Grande incendiar e no local construiremos não um novo, mas sim o melhor lugar, onde será possível viver sem repressão, sem trabalho de escravidão, sem racismo, sem negação e com dignidade. Negritar na política, enegrecer a política, significa mudar tudo o que de ruim existe nessa sociedade. Só assim estaremos satisfeitos e satisfeitas de verdade. Punhos ao alto, gritaremos com orgulho e batendo no peito. Ubuntu, poder para o povo preto. Shaira Malajose.